Seja muito bem-vindo e hoje eu convido você para fazer uma super revisão com todas as questões que foram trabalhadas aqui no canal durante a semana. Tanto questões oficiais da prova teórica do Detran, quanto as questões oficiais do simulado. Então já deixa o teu joinha, já comenta aqui qual é o seu estado, qual é a sua cidade e vem comigo se preparar e garantir a sua aprovação. Indique a placa de regulamentação, que significa circulação exclusiva de bicicletas. Primeiro, todas as placas de regulamentação são as placas vermelhas, as quais ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Vou começar com uma dica. Toda vez que esta placa redonda tiver um corte ao centro, como é o caso da letra B, ó, vejam que ela tem um corte, está ditando uma proibição. E notem que ele não está falando em proibição, e sim circulação exclusiva de bicicletas. Então, vocês já podem descartar a letra B. Agora, nós vamos analisar quais delas têm bicicletas. Bom, letra A tem bicicleta, letra C tem bicicleta e letra D também tem bicicleta. Na letra A tem apenas o desenho exclusivamente de uma bicicleta. Na letra C, nós não temos apenas a bicicleta, nós temos a bicicleta no lado esquerdo e no lado direito nós temos o ciclista. Mas ele não está pedindo pista compartilhada, e sim apenas bicicletas. Então, descarta também a letra C. Na letra D, ele tem o desenho do ciclista, mas notem que a flecha está apontando que ele deverá ficar na esquerda. E ele quer o quê? Circulação. Então, pode descartar a letra D e marcar a letra A, que é a resposta correta. Circulação exclusiva de bicicletas está na letra A, onde tem somente o desenho da bicicleta. Agora nós temos uma placa A. Todas as placas A são placas amarelas, são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas e indicando a sua natureza. São situações futuras, são coisas que ainda irão acontecer. Então, o que nós temos nesta placa? Nós temos o desenho de um semáforo. Então, na letra A, ele fala em semáforo à frente. Bom, notem que faz sentido porque tem um semáforo e faz sentido porque, como é uma situação que vai acontecer à frente, então, a princípio, é a que faz mais sentido como sendo a resposta. Letra B, sinalização para pedestres à frente. Essa sinalização aqui, ela não é para pedestre, ela é para veículos. Fosse para o pedestre, ele teria apenas dois símbolos, um na cor verde e um na cor vermelha, que iria alternar para vermelho intermitente. Então, descarta a letra B. Na letra C, ele fala atenção, semáforo. E na letra D, sinal vermelho à frente. Notem que não tem apenas o sinal vermelho, ele tem as três cores do semáforo, então descarta também. Então, ficamos entre a letra A e a letra C. Só que notem que na letra C ele fala atenção semáforo, e não é atenção, e sim, letra A, semáforo à frente, ou seja, significa que logo mais à frente vai ter a presença de um semáforo que está nesta plaquinha A14. A placa A40 adverte. Todas as placas A, todas as placas amarelas, elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. E aí vocês têm que avaliar qual é o desenho que tem nesta placa. A maioria vai olhar e vai dizer para mim, Prof. Lu, tem o desenho de um trilho. Gente, não é um trilho. Por que não é um trilho? Porque fosse um trilho, as barrinhas elas seriam retas em ambos os lados, concordo? Só que notem que embaixo ele é reto, mas em cima ele tem um biquinho.
Logo, isso aqui é uma cerca e não um trilho de trem. Concordam comigo? Bom, aí eu te pergunto o seguinte: por que que você constrói uma cerca? Por que que você constrói um muro? Ah, professora, eu estou criando uma barreira para ninguém invadir o meu território, invadir meu terreno. Perfeito. Então vamos ver as alternativas que vão se encaixar com essa definição. Letra A. Passagem de nível com barreira. Opa, pera lá. Essa aqui já faz sentido. Letra B. Ponte estreita à frente. Tem o desenho de uma ponte? Não tem, então não é letra B. Letra C. Passagem de nível sem barreira. É sem cerca ou é com cerca? É com cerca. Então, não é a letra C. E a Cruz de Santo André também não é, porque a Cruz de Santo André é esta placa aqui. Então, só nos restou a letra A, passagem de nível com barreira. Então, a placa A, 40, significa passagem de nível com barreira. Para transpor uma passagem de nível com uma ferrovia sem cancela, o condutor do veículo, lembrando que os veículos que se deslocam, perdão, sobre trilhos, eles têm a preferência. Veículos que se deslocam sobre trilhos, de fiscalização, ambulância, corpo de bombeiro, precedidos de batedores, têm a preferência. Sabendo disso, quando eu vou cruzar uma passagem de nível com uma linha férrea, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que ceder a preferência pro veículo, no caso pro trem, que está vindo sobre o trilho, concordo? Lembrando ainda que esse veículo que transita pela ferrovia é um veículo extremamente pesado e extremamente grande. Na letra A, efetuar a travessia bem devagar. Letra B, reduzir a velocidade e cruzar a via férrea. Letra C, buzinar e cruzar a via férrea. Ou letra D, parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Bom, notem que o único que ele prioriza o aspecto segurança é na letra D, que é a resposta correta. Não vai atravessar devagar, nem vai reduzir a velocidade apenas e nem vai buzinar. E sim, letra D de dado, vai parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve, note, quem está atravessando a via? O ciclista. Mas ele quer saber a atitude de quem? Do condutor. Letra A. Buzinar para o ciclista. Letra B. Sinalizar para o ciclista que ele deve desistir da travessia. Letra C, pôr o carro em movimento de forma lenta, sem colocar o ciclista em risco. Ou letra D, aguardar o final da travessia. Lembra que eu falei para vocês que na questão anterior, os veículos que se deslocam sobre trilhos têm preferência? Nessa situação aqui, levando em conta os pedestres, os ciclistas e os veículos, a prioridade vai começar com os pedestres, incluindo nisso os ciclistas. Por quê? Porque eles são os mais vulneráveis. Então, o condutor do veículo, ele vai, aliás, o ciclista, ele vai ter prioridade em relação ao condutor do veículo, principalmente porque ele já iniciou a travessia, ele está no meio da travessia, concordo? Então, ó, não vai buzinar, muito menos sinalizar para que o ciclista desista, muito menos pôr o carro em movimento, dependendo da situação, aqui pode inclusive configurar como crime de trânsito. Então, sim, o condutor do veículo motorizado, ele deverá aguardar o final da travessia e, claro, o ciclista concluir a manobra no menor tempo possível. Mas o condutor do veículo, ele deverá aguardar o final da travessia do ciclista.
seja um ciclista ou pedestre, quem quer que esteja no meio da travessia que ainda não concluiu. Mesmo que o semáforo esteja verde, o condutor do veículo deverá aguardar o final da travessia. A velocidade máxima permitida em uma rodovia é de 100 km por hora. Então, anotem aí, 100 km por hora. À noite, a distância do acidente para o início da sinalização, medida na forma de passos longos de um adulto, deve ser. Anotem esta dica. Durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade, que no caso é 100 vezes 1. Quanto que é 100 vezes 1? Ai, prof, é claro que é 100. Então, se esse acidente tivesse acontecido durante o dia, com tempo bom, com pista seca, a quantidade de passos seria 100. Agora, se for durante a noite, que é o caso desse acidente, ou mesmo durante o dia estivesse chovendo, ou seja, tivesse pista molhada, neblina, garoa ou cerração que dificulte a visibilidade, a velocidade da via, ela deverá ser multiplicado por 2. 100 vezes 2. Ai, professora, eu não sei fazer essa conta. 2 vezes 1 é quanto? É 2. Acrescenta os 2 zero, 200. Ou 100 vezes 2, 200 passos. Então, durante a noite, ou mesmo durante o dia, se estiver chovendo, tiver pista molhada, é velocidade da via vezes 2, que nesse caso é a letra D, 200 passos. E não esqueçam ainda que sempre que tiver uma curva, vocês irão reiniciar novamente a contagem a partir do término da curva. Considere as afirmativas. Temos número romano 1, romano 2, romano 3, e ele quer saber quais deles são crimes de trânsito. 1. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. 2. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda ser cassado o direito de dirigir gerando perigo de dano. E 3. Dirigir veículo automotor em via pública com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Vou dar uma dica que já vai ser o suficiente para vocês acertarem essa questão. Não é crime a habilitação estar vencida, seja mais de 30, mais de 60, 1 ano, 2 anos, não importa. A PPD ou a CNH estarem vencidas não é crime, bem como o documento do veículo estar vencido ou ele não estar devidamente licenciado não é crime. Então vejam que, se eu sei que o número romano 3 não é crime, eu vou descartar os que têm a presença do número romano 3, que é a letra B e a letra C. Ficamos entre a letra A e a letra B. Agora, essas duas situações aqui, elas estão colocando a vida de alguém em risco. No primeiro caso, o condutor afastar-se do condutor do veículo do local do acidente. Se tem acidente, pode ter vítima. Se tem vítima, está colocando a vida de alguém em risco, concordo? Mesma coisa o número 2. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão. Qual é o único documento que eu preciso para dirigir? É a habilitação, seja a PPD, primeiro ano, ou a CNH definitiva. Se eu não tenho o único documento que eu preciso ter para dirigir, é claro que eu estou cometendo um crime de trânsito. Então, resposta correta, letra A. Número romano 1, que é representado por um risquinho, e número romano 2, que é representado pelos 2 risquinhos. Então, notem que a alternativa correta tem que ter esta ordem, essa sequência.
número romano 1, que é um risquinho, e número romano 2, que são 2 risquinhos, que está na letra A. Então, 1 e 2 são sim considerados crimes de trânsito. Lembrem-se, a PPD ou a CNH vencida há mais de 30 dias não é crime, é apenas infração, e o veículo não estar devidamente licenciado também não é crime, é apenas infração de trânsito. É proibida a circulação de bicicletas em. Olha a dica, olha o macete. Para quem estiver anotando, anote sim. Proibida a circulação de bicicletas, rodovia. Proibida a circulação de bicicletas, rodovias. Por quê? O único lugar que vai ser proibido a circulação de bicicletas é nas rodovias. Claro que vai ter o complemento, mas o começo sempre será rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista, o que é bordo da pista? Então, nós temos aqui a pista de rolamento, né? Nós temos aqui o acostamento e aqui é chamado essa linha aqui de linha de bordo. Então, a bicicleta ela tem que ser conduzida pelo bordo, ou seja, pela lateral direita, mas ele se refere apenas como sendo bordo. Neste caso, manter-se em fila única. Essa regra vale tanto para pedestres quanto para ciclistas. Manter-se sempre em fila única. Pedestres e ciclistas manter-se em fila única. Ele também pode questionar com vocês a distância. Olha a dica. Se ele está falando em distância, gente, tem que ter metro. Exatamente. Está falando em distância, tem que ter metro. Nesse caso, 1,5 metros ao ultrapassar ou passar por um ciclista. Então, é proibida a circulação de bicicletas nas rodovias, tanto ciclista quanto pedestres têm que manter-se em fila única e a distância mínima para se ultrapassar uma bicicleta 1,5 metros. Ele pode questionar a forma, a maneira. Aí será reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. Mas se ele falar na distância, 1,5 metros, ou seja, 1,5 metro. Com relação às placas de regulamentação, considere. Placas de regulamentação são todas as placas vermelhas, as quais ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Olha a dica, atenção à dica. Toda vez que esta placa redonda tiver um corte, está ditando uma proibição. Só é proibição quando esta placa tiver um corte, ok? E aí ele quer saber o quê? Quais dos três estão corretos? Então, tem número romano 1, número romano 2 e número romano 3, que são 3 risquinhos, 2 risquinhos e 1 risquinho. Então, a placa. Então, aqui tem o desenho de um ônibus e ele quer saber se essa placa significa que é proibido o trânsito de ônibus. Essa placa está cortada? Não. Então, não existe nenhuma proibição nessa placa. Então, essa definição está errada. A placa significa que é proibido o trânsito de caminhões? Novamente, tem algum corte? Não tem. Então, não tem nenhuma proibição. Então, a segunda também está errada. E a terceira, a placa. Então, tem o desenho de uma moto, tem um corte. Proíbe o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores? Sim, com certeza. A placa, essa placa que tem o desenho da moto, que tem um cortezinho, proíbe o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Então, apenas o número romano 3, o que tem 3 risquinhos, é o que está correto. Correlacione as placas indicadas à esquerda com o significado à direita. Então, temos aqui número romano 1, 2, 3 e 4. E aqui nós temos 4 definições. A primeira placa é o A21A. Notem bem
que seja o que for, as duas laterais da via estão fazendo o mesmo movimento. Elas estão indo ao centro ambas. Então, a definição dela é estreitamento de pista ao centro. A 21B, notem bem que ela tem a lateral direita reta e a lateral esquerda tem um estreitamento. Então, é um estreitamento de pista para que lado? Para a esquerda. Então, quer dizer que a esquerda irá estreitar, ok? O número romano 3 é muito parecido com o anterior. Só que agora, vejam que a pista que era estreitinha, ela fez o quê? Ela ficou larga. Isso significa que houve um alargamento da pista. Para qual lado? Aqui é direita e aqui é esquerda. Foi para o lado esquerdo. Então, alargamento de pista à esquerda. E a última plaquinha, que só restou o número 3, significa ponta estreita. Notem que ela faz aquele arquinho que tem na ponta. Então, a 22, ponte estreita. Então, a correlação número romano 1 ficou no 1. Então, peraí, deixa eu fazer aqui do lado. O risquinho 1 é igual ao número 1, que está aqui embaixo, ó. O risquinho 2 ficou igual ao número 2, que também está aqui embaixo. O 3 está no 4, então 1, 2, 3 é igual ao 4, que está aqui embaixo. E esse daqui que tem a letra V significa o número 5. Se esse risquinho aqui está antes, significa menos. Então, 5 menos 1 é igual a 4. Então, o número romano 4 está no número 3, que é a correlação que está aqui embaixo. Aqui nós temos 3 placas. Essas 3 placas foram bem cobradas nesses últimos dias. A primeira placa, notem que tem uma cabine, alguém está pagando e alguém está cobrando. E nesta placa existe uma distância. Então, significa o quê? Pedágio, a distância, tem distância na placa, indicada na placa. Então, esta placa que tem o desenho da cabine, pedágio, a distância indicada na placa. Nessa daqui nós temos o quê? Nós temos o desenho de um pneu, correto? E aonde que geralmente na BR, na rodovia, a gente vai encontrar pneu? Não vai encontrar uma loja de pneus, mas provavelmente nós podemos encontrar uma área com borracheiro. Então, borracheiro, borracharia, pneu. E aqui nós temos o desenho de um ônibus. Só que notem que é apenas um ônibus. Não é o desenho do ônibus com a casinha igual esse daqui do lado. Então, se tem apenas o desenho do ônibus, significa que existe um local ou ponto de parada de veículos de transporte coletivo individual de passageiros. Então, existe um ponto, existe uma parada de ônibus. Diferente se tivesse a casinha, daí seria a rodoviária, que é essa placa que está aqui ao lado. Só que essa aqui não tem a casinha, então essa aqui é apenas o local de ponto de parada de veículo de transporte coletivo ou mesmo individual de passageiros. Qual placa deve ser colocada numa via para advertir ao condutor de um veículo da existência adiante de pista irregular? Pista irregular é uma pista que está cheia de irregularidades, certo? Então, nesta primeira aqui não é. Por quê? Notem que nessa primeira aqui, o carro ele entrou escorregando, ele entrou deslizando. Então, esta primeira aqui, na verdade, é uma pista
escorregadia. Esta aqui que tem as ondinhas, aqui sim, ó. Esta aqui é uma pista irregular. Cuidem para não confundir com lombada. Lombada é essa daqui, ó. Ela tem apenas uma curvatura. É uma lombada, uma lomba, ok? Quando tem várias aqui, aí é uma pista irregular. Como essa aqui que vocês podem ver na A17. É uma placa de advertência também, né? A mesma placa, A17, e ele está perguntando o significado, que é pista irregular. Então, notem que ele pode falar aqui em cima a placa que ele quer, pista irregular, e aqui vocês têm que escolher entre as 4 alternativas, ou ele dar a placa da advertência para vocês, dizer que é a 17. Notem que não precisa decorar a placa, porque ele vai dar a placa, o nome da placa, e também vai dar a placa. Não precisa decorar que a placa A17 é uma placa de lombada. Aliás, perdão, que é uma placa de pista irregular. Precisa apenas identificar que esta placa é de pista irregular. Então, aqui ele deu a placa e as 4 alternativas para você identificar qual delas é o significado correto, que neste caso é pista irregular. E lombada é essa daqui. E essa aqui de cima nada mais é que pista escorregadia. E ó, tem mais uma. Olha essa outra aqui, ó. Essa outra aqui é uma placa de desmoronamento. E esta outra plaquinha aqui é uma plaquinha projeção de cascalho. Então, essa daqui é projeção de cascalho. Essa daqui é pista, aliás, área com desmoronamento. Esta daqui é pista escorregadia. E essa daqui que tem as várias lombadinhas é pista irregular. E essa que tem apenas uma lombada é a placa de lombada. Para remover a bateria de um veículo, deve-se, o que deve se fazer? Soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Para remover a bateria, soltar primeiro o cabo negativo e depois o positivo. Essa segunda questão também vai falar de bateria, mas aqui ele já diz assim: ao tentar partir com o veículo, após uma parada em um cruzamento de grande movimento, o motor morre. E ao acionar a partida, o motor gira lentamente, indicando que a bateria está semi-descarregada. Para dar a partida utilizando uma bateria auxiliar, deve-se ligar as baterias em paralelo. O que significa isso? Vou tentar desenhar para vocês aqui duas baterias. Tem o polo negativo e o polo positivo. Aqui embaixo, mesma coisa, imaginem outra bateria. Aqui também, polo negativo com polo negativo. Quando ele fala em ligar em paralelo, quer dizer o quê? Negativo com negativo e o positivo com positivo. Se ligar invertido, poderá dar problema. Então, tem que ser o menos com menos, negativo com negativo, e o mais com mais, ou positivo com positivo, que nada mais é as baterias em paralelo. Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAM, é de competência de quem? Neste caso, pessoal, é do órgão máximo executivo de trânsito da União. Não confundo com o CONTRAN, porque o que o CONTRAN vai fazer? O CONTRAN, não confundo, porque o CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo, além de coordenador da política de trânsito em âmbito nacional. Então, o CONTRAN, ele é o órgão máximo normativo e consultivo, certo? E o CONTRAN ele vai ser responsável pela regulamentação do CTB e também, né, as atualizações permanentes da lei, entre outros. O CONTRAN, a sede dele é em Brasília, no Distrito Federal. Agora,
o Renavan, a competência do Renavan, a responsabilidade do Renavan, aí vai ser do órgão máximo executivo de trânsito da União. É uma infração média, punida com 4 pontos na carteira. Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. É muito comum cair também a questão falando de atirar ou abandonar navio, objetos ou substâncias, que também é uma infração de natureza média, com 4 pontos na habilitação. A marcação da via, que separa a pista destinada à circulação de veículos do acostamento da selinha. Então, vejam bem, a marcação que separa. O que é pista de rolamento? Pista de rolamento, gente, é a rodovia, é a BR por onde nós circulamos, por onde nós transitamos. E ele quer saber o quê? Aqui é o acostamento, ó. Acostamento. Ele quer saber essa linha aqui, ó, que divide o acostamento da pista de rolamento. Como que é o nome dela? Letra A, de legenda. Letra B, de bordo. Letra C, linhas de continuidade. Ou letra D, linhas planas. Não estamos falando em matemática para ser linha plana. Não existe linha de legenda. E também não é linha de continuidade. Então, para você entender, olhem essa figura aqui. Essa figura aqui, ela mostra certinho para nós qual que é a linha que ele está pedindo, que é a linha de bordo, que separa a pista de rolamento, né, a BR, a rua, enfim, do acostamento. Então, essa linha que vai ser demarcada na cor branca, ela chama-se linha de bordo. Indique a placa de advertência, que significa trânsito compartilhado. Compartilhado por quem? Ciclistas e pedestres. Primeiro, todas as placas A amarela são placas de advertência que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, ok? São situações futuras. E ele quer o quê? Ele quer uma placa que tenha informação compartilhada. Compartilhada por quem? Por ciclistas e por pedestres. Na letra A, tem ciclista? Não. Tem pedestre? Não. É uma placa de animais selvagens. Então, com certeza não é. A plaquinha B tem o quê? Tem um ciclista. Ótimo, tem ciclista. Mas eu te pergunto, tem pedestre? Não, não tem pedestre. E ele quer o quê? Ele quer um compartilhamento, tanto do pedestre e do ciclista. Então, essa plaquinha que está na letra B é a placa A30B, que significa passagem sinalizada de ciclista. Ó, tá vendo? Que ele tem esse sinalzinho aqui, ó. É esta faixa aqui, ó, quase sempre pintada em vermelho, que é a faixa rodocicloviária. Então, não é. Na letra C, tem ciclista? Tem. Tem pedestre? Não tem. Então, a placa que está na letra C é a placa 30, que é apenas trânsito de ciclistas, ou seja, existe um local onde os ciclistas estão circulando. Não confundo com a letra B, que é aqui, ó, é um local específico, é uma faixa específica. Então, notem que só restou a letra D. A letra D tem ciclista? Tem aqui, ó, no lado esquerdo. Tem pedestre? Tem aqui no lado direito. Eles estão compartilhando a placa? Estão. Estão compartilhando a via? Estão. Então, compartilhamento está na letra D. Letra D é trânsito compartilhado por ciclistas e também por pedestres, e é a nossa resposta correta. A figura abaixo representa um cruzamento sinalizado com a placa R1.
Qual que é a definição da placa R1? Segundo o CTB, ele diz que é uma placa de parada obrigatória, ou seja, ela assinala que o condutor deve parar obrigatoriamente o veículo. Lembrando que todas as placas Rs ou todas as placas na cor vermelha são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Então, se ela está dizendo que eu obrigatoriamente vou ter que parar, então o que vai acontecer? Se eu desrespeitar, se eu não parar nessa placa, então estou eu aqui com o meu carro, tá aqui a placa, e se eu não parar aqui, se eu passar direto, o que vai acontecer? Letra A, infração de trânsito apenas se der causa acidente com vítima. Letra B, infração de trânsito. Letra C, crime de trânsito. Ou letra D, infração e crime de trânsito. Bom, não é crime, tá? Então descarta a letra C, descarta também a letra D. Também não é infração só se der um acidente ou um sinistro ou uma colisão. Ela vai ser uma infração em qualquer situação. Então, se eu tenho a placa de pare ou mesmo o sinal vermelho do semáforo e eu mesmo assim avançar, eu estarei cometendo uma infração de trânsito de natureza gravíssima, com 7 pontos. Exatamente, furar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos na habilitação. E atenção, você que ainda vai fazer o teu exame prático durante as aulas ou mesmo na hora do exame, se você avançar uma placa de pare ou avançar o sinal vermelho do semáforo, você estará cometendo uma falta eliminatória e vai ter que remarcar um novo exame. Se você chegou até aqui, você está gostando do vídeo, está gostando do conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber os novos vídeos. Agora sim, pessoal, temos a placa R2, que regulamenta o quê? Letra A, sentido proibido. Opa, pera lá. A prof. Lu explicou que as placas proibidas terão que ter um corte, igual esse exemplo aqui embaixo. Então, não é sentido proibido, porque não tem corte. Também não é proibido ultrapassar, porque não tem corte. Letra C, dê a preferência. Ou letra D, estacionamento regulamentado. Para ser estacionamento, teria que ter essa letra E que tem aqui no exemplo que eu deixei. O E, sem corte nenhum, seria um estacionamento regulamentado. Então, também não é. Logo, o significado da placa R2 é de a preferência. Atenção! Eu falei para vocês que furar o sinal vermelho ou avançar a placa de pare é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Mas e a placa R2? Avançar uma placa de dê a preferência. Qual infração que é, será? Vou contar para vocês só no final desse vídeo, hein? É direito de todo infrator, quando aplicada a penalidade de multa, interpor recurso. Marquem aí, interpor recurso contra a penalidade, que será julgado por quem? Letra A, pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Letra B, pela JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Ou letra C, pelas políticas militares estaduais e pela Polícia Rodoviária Federal. Ou então a letra D, pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Então, ó, interpor recurso. Qual a única alternativa que fala de interpor recurso? Ai, prof, é letra B, JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, ou seja, recurso. Vejam só que a resposta, quase sempre, na resposta vai ter algo relacionado com a pergunta. Então, interpor recurso vai ser na JARE,
que é a Junta Administrativa de Recurso de Infrações. Lembre-se da seguinte escadinha: sempre que falarmos em recurso de multa, sempre vai começar pela JARI, Junta Administrativa de Recurso de Infração. Se na pergunta já mencionar a JARI, a segunda resposta será o CETRAN. E se na pergunta mencionar a JARI e mencionar o CETRAN, a terceira resposta ou o terceiro degrau será: não cabe recurso na esfera administrativa. Então, JARI, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para o registro, licenciamento e circulação são estabelecidos por quem? Letra A, pelos departamentos estaduais de trânsito, DETRAN. Letra B, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Letra C, pela Polícia Rodoviária Federal. Ou letra D, pelo Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN. Primeiro, Ministério da Ciência e Tecnologia não tem nada a ver com as especificações e configurações do veículo. A polícia, muito menos. A polícia ela vai fiscalizar as condições e as configurações, certo? Então, também não é. O Departamento Estadual de Trânsito, que no caso é o DETRAN, ele vai ser responsável por registrar, vistoriar e emplacar veículos. Então, também não vai ser o DETRAN, vai ser o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, ou seja, as características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para o registro, que quem vai fazer é o DETRAN, licenciamento, que vai fazer é o DETRAN, e a circulação, quem vai estabelecer é o CONTRAN. Então, o CONTRAN vai estabelecer e aí o DETRAN vai registrar, vistoriar e emplacar os veículos. Ao Departamento de Trânsito, DETRAN, órgão máximo executivo, cabe, entre outras atribuições de. Quem prestou atenção na pergunta anterior já vai saber responder essa daqui. Letra A. Determinar sobre assuntos relacionados com o trânsito internacional. Letra B. Alterar as normas de sinalização. Letra C. Vistoriar, registrar e emplacar veículos. Ou letra D. Organizar estatísticas de trânsito em todo o país. Bom, não é determinar sobre assuntos internacionais, nem alterar normas, nem organizar estatísticas, e sim vistoriar, registrar e emplacar veículos. Lembrando ainda que o DETRAN ele vai ter apenas um por estado. Por exemplo, aqui no Paraná, ele está em Curitiba. Em Santa Catarina, ele está em Florianópolis e assim sucessivamente. Então, DETRAN, departamento mesmo, só vai ter um por estado e vai estar na capital. Nos outros municípios que também fazem a vistoria, o registro e o emplacamento, o que nós temos é uma CIRETRAN. A CIRETRAN, que é uma circunscrição regional de trânsito, ela também vai fazer essas atribuições do DETRAN, que é vistoriar, registrar e emplacar veículos. Além de fazer biometria e foto, em alguns municípios fazer a prova teórica e também fazer a prova prática, além, né, de renovação, entre outros. Mas o DETRAN, se perguntar do DETRAN em específico, vistoriar, registrar e emplacar. Porém, DETRAN só tem um por estado e o que tem nos municípios é uma CIRETRAN, que é uma circunscrição regional de trânsito, que vai fazer as mesmas atribuições do DETRAN. Também vistoriar, registrar e emplacar veículos. A embreagem
composta basicamente de um disco e um platô, tem como função principal. Letra A, facilitar o funcionamento do motor. Letra B, ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Letra C, permitir ligar o veículo mais facilmente. Ou letra D, não acavalar as marchas. Bom, a embreagem, ela serve como um interruptor. Imagine assim, você tem um interruptor de energia na tua casa, ele serve para quê? Ai, professora, para ligar e desligar a lâmpada. Exatamente, a embreagem é a mesma coisa. A única coisa que, em vez de ser um interruptor, ela é um pedal. Então, quando você pisa lá, você tem três pedais. Você tem o pedal da embreagem, tem o pedal do freio e tem o pedal do acelerador. Quando você pisa no pedal da embreagem, você está ligando e desligando a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Então, quando você pisa, quando você aciona a embreagem, você está ligando e desligando a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Essa basicamente é a função que ela tem, tá? Lembrando que tanto o freio, quanto a embreagem, quanto o acelerador, vocês sempre irão pisar com a pontinha dos pés. Vocês precisam de força e não de peso. Então, quando você pisa com o peso do teu pé, você dá aquela frenagem brusca, aquela arrancada brusca. Quando você usa a pontinha dos teus pés, você vai conseguir usar a força. E a força você vai sentir, vai conseguir frear e acelerar muito mais facilmente. Eu vou tentar colocar um videozinho aqui do lado para vocês verem como que funciona esse interruptor, esse ligar e desligar a força motriz do motor na parte restante da transmissão, que é basicamente a função principal da embreagem. Finalizado com sucesso, e antes de terminar, quero só lembrar vocês a infração por avançar a placa de preferencial é uma infração de natureza grave, com 5 pontos na habilitação. Avançar a placa de pare é uma infração gravíssima, tanto a de pare quanto o sinal vermelho é uma infração gravíssima, com 7 pontos na habilitação. E avançar a placa de preferencial é uma infração grave, com 5 pontos. Então, placa de pare ou sinal vermelho gravíssima, com 7 pontos na habilitação. E avançar a placa de preferencial é uma infração grave, com 5 pontos. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Primeiro, o que é bordo? Então, imaginem aqui uma pista de rolamento. Vamos imaginar que a faixa central é seccionada, que permite a ultrapassagem, e vamos imaginar que aqui seja o acostamento. Quando não tiver esse acostamento, essa linha que divide aqui, ela é chamada de linha de bordo. Então, o ciclista ele tem que andar nesta linha de bordo aqui, no lado de fora da pista. E quando ele andar aqui, ele vai ter que manter-se em fila única, tanto o pedestre quanto o ciclista manter-se em fila única. Quando falarmos da proibição de circulação das bicicletas, atenção! O único lugar que é proibido, a resposta sempre vai começar com rodovia. As questões de bicicleta estão caindo muito nesses últimos dias, então é muito importante que vocês aprendam tanto para as aulas quanto para o dia a dia de vocês. É proibida a circulação de bicicletas em rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias. Então, falou na proibição de bicicletas, tem que começar com rodovia. Proibição de bicicletas tem que começar com rodovias. E agora? A circulação de bicicletas nos passeios públicos. Tanto passeio quanto calçadas. A regra será a mesma. Primeiro, lembrem-se que tudo o que tem roda, roda na rua. Tá? Então, as bicicletas vão circular na rua. Porém, nos passeios públicos e nas calçadas, vai existir uma exceção, ou seja, é permitido, desde que devidamente sinalizado pelo órgão com circunscrição sobre a via. Passeios públicos, calçadas, permitido,
desde que devidamente sinalizado pelo órgão com circunscrição sobre a via. A figura abaixo representa um trecho de rodovia de pista simples e duplo sentido de circulação. Essa informação é importante. Sinalizado com taxas para melhorar a visibilidade da pista. E ele quer saber o elemento refletivo indicado no número 1. Então, notem que se você está indo daqui para lá, o número 1 está do teu lado esquerdo. Se você estiver voltando de lá para cá, ele também vai estar no seu lado esquerdo. Então, essa taxa aqui, ela vai ter duas cores. Do lado esquerdo, ela será na cor do lado esquerdo, tanto indo quanto vindo, ela será na cor vermelha. Do lado direito, ou seja, do teu lado da via, tanto indo quanto vindo, será na cor branca. E agora, a faixa central, numa via de duplo sentido de circulação, que cor que é? Vamos ver quem vai acertar. Que cor que tem que ser aqui? Amarelo. Então, sempre que for duplo sentido de circulação, a faixa central sempre será na cor amarela. E aqui onde está indicando o número 1 do teu lado esquerdo, sempre será na cor vermelha. Exatamente essa aqui é a outra variação que pode cair desta questão. E aqui que vocês vão ver o quão importante é vocês saberem a faixa central. A figura abaixo representa um trecho de rodovia de pista simples e duplo sentido de circulação. Então, temos que saber que é duplo. Bom, se ele é duplo sentido de circulação, nós já sabemos que aqui no centro ele vai ser na cor amarela. Concordam comigo? Aqui novamente. Continuando a sinalização com taxas para melhorar a visibilidade. Aí nós vimos também que a cor vermelha sempre vai estar aonde? Sempre vai estar na contramão. Então, se você está indo daqui para lá, aqui vai ser vermelho. Se você está vindo daqui para lá, né? Ele vai ser vermelho. Então, do lado esquerdo de quem está indo vai ser vermelho. Do lado esquerdo de quem está voltando também vai ser vermelho. Ó, vejam bem a seta aqui, a direção da seta. E daqui do outro lado vai ser em qual cor, gente? Vai ser na cor branca. Eu não vou ter a cor branca aqui, mas eu vou escrever aqui, ó. Ela vai ser na cor branca. Do teu lado da via, aqui deste lado, ela vai ser branca. Então, se você está voltando aqui também, ela vai ser na cor branca. E aí ele quer saber os elementos refletivos dessas taxas indicados com os números 1. Então, aqui está 1, o 2, aqui está o 2, o 3, aqui está o 3 e o 4, aqui está o 4. Respectivamente, ele quer na ordem. Qual que é a cor do número 1? Do lado que ele indicou. Do lado de cá é na cor branca. O 2 e o 3 é na cor amarela. É aqui que está a dica, ó. Então, vejam que número 1, deixa eu trocar a cor aqui da caneta. Número 1, que é o que está aqui. Número 2, número 3 e número 4. Sabendo que o 2 e o 3 tem que ser na cor amarela, os dois do meio, o 2 e o 3 vai ser amarelo, independente do que está no começo do que está no final. O centro tem que ser amarelo e amarelo. Por quê? Porque é sentido duplo de circulação. Uma pista está vindo e a outra pista está indo. Então, o centro sempre será na cor amarela. Lembrando ainda, pessoal,
que essa faixa aqui que separa o acostamento da linha da pista de rolamento, aqui é a pista de rolamento, tá? E essa faixa aqui é o que nós chamamos de linha de bordo. Teve algumas questões que caíram falando dessa linha de bordo. Então, essa aqui é a pista de rolamento, por onde nós circulamos. E essa faixa que delimita, que separa a pista de rolamento do acostamento, chama-se linha de bordo. Em direção defensiva, a habilidade significa. Habilidade é quando você tem técnica, quando você sabe fazer alguma coisa. Por exemplo, eu sou instrutora de trânsito, eu tenho habilidade com o quê? Com o trânsito, com o conteúdo, com ensinar o trânsito. Então, eu tenho habilidade, eu tenho técnica. E em direção defensiva, habilidade você precisa o quê? Você precisa saber literalmente dirigir ou manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Então, habilidade é manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Todo condutor, além de conhecer a legislação de trânsito, que tem 18 horas aula, que cai a maior quantidade de questões, deve preparar-se para conduzir veículos com segurança sobre preceitos da direção defensiva, que são 16 horas aula. Sendo assim, imperícia do condutor do veículo. O que é imperícia? Imperícia, pessoal, é quando eu não tenho técnica, eu não tenho habilidade. Ou seja, um acidente causado pela falta de habilidade do condutor. Habilidade é saber manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Agora, se eu não sei manusear os comandos, se eu não tenho habilidade, eu estou cometendo imperícia ou eu estou tendo imperícia. Para assumir um comportamento seguro, o condutor deve possuir as seguintes características. Bom, para dirigir eu preciso o quê? Manusear os comandos do veículo com desenvoltura. Isso é chamado do quê? De habilidade. Ok, eu tenho habilidade, eu tenho técnica, tenho. O que mais eu preciso? Eu preciso ter prudência para dirigir da melhor maneira possível. Então, eu preciso ter habilidade, que é a técnica, e ser prudente ao manusear os comandos do meu veículo. Um acidente pode provocar várias situações, tais como, vamos imaginar assim, se dois veículos se baterem, se colidirem, o que vai provocar? O que vai acontecer? Número romano 1, isso vai ocasionar chuva ou granizo? Em hipótese alguma. 2, pode ocasionar incêndio e explosão? Opa, pera lá. Se o carro bateu, se tem faísca, se vazou combustível, pode ter um incêndio? Pode. Pode evoluir para uma explosão? Pode. Então, o número romano 2 está certo. Sabendo que o 1 está errado, eu posso descartar as alternativas que têm a presença do número 1. Sabendo que o número romano 2 está certo, eu já vou ficar atenta aos que têm a presença do número romano 2. 1 está errado, 2 está certo. 3. Novas colisões e atropelamentos, com certeza, principalmente porque nós somos curiosos, vamos diminuindo a velocidade, queremos fazer aquele vídeo para as redes sociais, e isso pode resultar em novas colisões e atropelamentos, sim. Pode ter óleo e obstáculos na pista? Com certeza. Se os dois veículos se bateram, vai ter vazado combustível, vai ter peças dos veículos caídos pelo chão, água, óleo, entre outros. Então, sim, com certeza vai ter. Então, logo, estão corretos os números romanos 2, que é 2 risquinhos, 3, que é 3 risquinhos, e o número romano 4, que é representado pela letra V, menos um risquinho. Então, estão certos 2, 3 e 4. Ao deparar-se com um acidente, uma pessoa quer ajudar, mas não consegue cuidar dos acidentados porque sente-se mal ao ver sangramentos e lesões. Nessa situação, a pessoa pode ajudar
tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. Ela deve, portanto, temos número romano 1, 2 e 3. E ele quer saber as condutas consideradas corretas, ou seja, positivas. 1. Ligar a chave da ignição dos veículos acidentados? Não. Não vai ligar. Sabe por quê? Se você ligar a chave, pode ter um vazamento de combustível, pode ter uma faísca elétrica, pode começar um princípio de incêndio e evoluir para uma explosão. Então, não vai jamais ligar a chave, muito ao contrário, você vai desligar e, se possível, tirar a chave da ignição. Só com essa dica, vocês já teriam acertado a questão. Sabe por quê? Se você sabe que o número romano 1, um risquinho está errado, você vai descartar todas as alternativas que têm a presença do número romano 1. Ou seja, vai descartar a letra A, vai descartar a letra C e vai descartar a letra D. Sem nem eu ter lido as outras alternativas, eu já sei que o número romano 2, dois risquinhos, e o número romano 3, três risquinhos estão corretos, que está na letra B de bola. Ou seja, sinalizar o local para evitar novos acidentes e atropelamentos, com certeza é o correto. E 3, definir o local para melhor colocação do triângulo também está correto. Então, risquinho, dois risquinhos, que é o número 2, e 3 risquinhos, que é o número 3, que está na letra B de bola. Relacione corretamente as sinalizações às suas respectivas funções. Então, aqui nós temos número romano 1, 2 e 3, e nós temos aqui 3 funções. Notem bem que ele não está perguntando o significado dessa placa, apenas a que grupo elas pertencem. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, as quais ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Notem que a única definição é a letra C, regulamentação. No número romano 2, nós temos uma placa verde. Tanto as placas verdes quanto as placas azuis, brancas e também na cor marrom, elas são placas de indicação. Elas vão indicar e identificar destinos, locais de interesse, entre muitas outras informações presentes nas vias. Então, o número romano 2, que são as placas de indicação, elas têm finalidade de identificar vias, locais de interesse, orientar quanto a percursos, destinos, distâncias, além também dos serviços auxiliares como atrativos turísticos. Então, a de indicação está aqui na letra A. Então, ó, número romano 1. Então, número romano 1 está onde? Está aqui na letra C. Então, o 1 é C. Vejo que na letra A, o 1 não é C. Na letra B, o 1 também não é C. Na letra C, o número romano 1 também não é letra C. Então, notem que a única que o número romano 1 tenha a junção com a letra C é a letra D. O 2, então, risquinho 1, risquinho 2 está onde? Na letra A. Então, dois risquinhos tem que estar junto com a letra A. Então, ó, dois risquinhos junto com a letra A. E a última, óbvio que só sobrou a advertência. Todas as placas amarelas são placas de advertência que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, um risquinho, dois risquinhos, três risquinhos está onde? Está na letra B de bola. Então, ó, um risquinho, dois risquinhos, três risquinhos, letra B. Então, a letra D de dado tem a, respectivamente, a correlação que ele pediu para vocês fazerem destas placas. Lembrando que ele não está pedindo o significado, e sim a função. O 1, função de regulamentar, o 2, a função indicativa, e 3, a função de advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza.
As placas de identificação de rodovias em forma de brasão e nas cores branca e preta são de. A placa que ele está falando é essa placa aqui, ó. Isso aqui é uma placa de identificação de rodovia. E agora ele quer saber, elas são do quê? Letra A, horizontal. Letra B, regulamentação. Letra C, indicação. Ou letra D, advertência. Primeiro, não existe placa horizontal. Todas as placas, elas são na vertical. Não existe nenhuma placa horizontal. Todas elas são em pé, são na vertical. Regulamentação, que cor que é? Ai, professora, é na cor vermelha. Ok, então não é regulamentação. Advertência, na qual cor? É na cor amarela. Ela é amarela? Não. É preta e branca, então não é advertência. Só pode ser indicação. Então, as placas de identificação de rodovia na cor preta e branca são placas de indicação. Então, resposta correta, letra C, indicação. E aqui ele está dando para nós o desenho da placa da questão anterior. A sinalização ilustrada abaixo é uma placa de identificação de rodovia. Então, ó, fundo branco e as letras e a orla na cor preta. E agora, rodovia do quê? Letra A, Pan-Americana. Letra B, Federal. Letra C, municipal. Ou letra D, estadual? Qual que vocês acham que é esta placa que ele está dando com o biquinho voltado para baixo? Bom, não é Pan-Americana, tá? Também não vai ser estadual e nem municipal. Por quê? A estadual, o biquinho dela é para cima. Ela indica uma rodovia que está apenas dentro do estado, tá? A BR-101, por exemplo, ela é uma BR. BR, tudo que começa com a letra B, BR ou mesmo PR, ela está indicando que ela vai passar por vários estados e não apenas um estado. Se ela fosse, por exemplo, uma SC 101 ou uma PR 116, a sigla vem de estado, mas aqui o BR está vindo de Brasil. Então, ela é federal. Sempre que ela tiver esse biquinho para baixo, vai ser uma rodovia federal. Então, esta plaquinha indicando rodovia, letra B, resposta correta, é uma rodovia federal. A placa A3A significa? Bom, vamos entender. Notem que ela não tem uma curva, e sim várias curvas. O que que tem várias curvas? Várias curvas. Letra A, pista sinuosa à direita. Letra B, curva à esquerda. Ela tem só uma curva à esquerda ou só uma curva à direita? Não. Então, já posso descartar. Pista sinuosa à esquerda ou D, curva em S à esquerda. Notem que ela não faz um S, ela tem várias curvas. Fosse em S, ela faria assim, só e acabou. Mas ela tem várias, então descarta. Ela é uma pista sinuosa. Agora, ela é esquerda ou ela é direita? Aqui eu vou contar para vocês um macete incrível para você nunca mais errar quando é direita e quando é esquerda. Estão vendo que ele tem a letra A em maiúsculo? Esse A, ele vem de advertência, que é a configuração dessa placa, que é a função dela. Advertir sobre situações potencialmente perigosas. 3, que é a numeração da placa. E notem que depois do número tem a indicação de uma letra A em minúsculo. Então, ó, toda vez que for letra A, é para a esquerda.
Toda vez que for letra B de bola, é direita. Então, A é esquerda, depois do número, a letrinha A significa esquerda, e a letrinha B significa direita. Então, notem que a primeira curva dela é para onde? É para a esquerda. Depois ela vai para a direita, depois ela vai para a esquerda de novo. Só que o que tem depois do número é a letra A. Sempre que depois do número tiver a letra A, sempre vai ser esquerda. Então, a resposta correta é a letra C. Pista sinuosa à esquerda. Então, depois do número, se tiver a letrinha A, é esquerda. Se fosse uma letrinha B de bola, aí seria direita. Dispositivos de sinalização auxiliar colocados verticalmente. Verticalmente é tudo que está em pé, tá? São todas as plaquinhas que estão em pé. Sobre a via, que fornece informações diversas ao motorista são. Vejam bem, informações diversas. Então, não é uma placa de regulamentação, porque ela vai só regulamentar. Não é uma plaquinha da advertência, porque ela vai só advertir. Ele vai dar informações diversas, várias informações. E agora? Letra A, defensas. Letra B, balizadores. Letra C, painel eletrônico. Ou letra D, grades. Informações diversas. O único dispositivo que dará é o painel eletrônico. Alguns exemplos aqui. Acidente, pista interditada, obras, enfim, ele poderá dar qualquer tipo de informação. Então, se fornece informações diversas, só pode ser o painel eletrônico. O painel eletrônico é o único dispositivo que poderá dar qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de informação. Acidente, obra, pista interditada, pedágio, enfim, qualquer tipo de informação que seja pertinente à via. Então, é o painel eletrônico. Ele poderá ter qualquer tipo de informação. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é uma. Letra A, infração leve com penalidade e multa. Letra B, infração gravíssima, penalidade e multa. Letra C, infração média, penalidade e multa. Ou letra D, infração grave, penalidade e multa. Vamos por dica. Primeiro, infração gravíssima é tudo que coloca a tua vida e a vida dos outros em risco. Atirar um objeto para fora está colocando a vida de alguém em risco? Não. Então, descarta a letra B. Infração grave é tudo que coloca a tua vida em risco. Atirar um objeto para fora do carro está colocando a tua vida em risco? Também não. Então, notem que ficamos entre a leve e a média. As infrações leves quase sempre estão relacionadas com documentação. Por exemplo, não atualizar o cadastro ou registro do veículo ou da habilitação, utilizar a buzina de forma errada, são alguns exemplos de penalidade de infração leve com 3 pontos na habilitação. Então, notem que atirar objetos ou mesmo abandonar na via objetos, substâncias, é uma infração média. E qual que é a pontuação da infração média? Vamos ver quem que sabe. 4 pontos. Leve, 3 pontos. Gravíssima, 7. Média, 4. E grave, 5. A placa A2A significa, primeiro, todas as placas A são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Essa aqui é uma curva, mas é uma curva para onde? Então, ó, olha a dica. Vocês estão vendo que tem a letra A, que é de advertência,
que tem o número 2, que é o número da placa, e depois do número 2 tem uma letrinha pequena, essa letra poderá ser A e poderá ser B. O que que muda? Tudo que for A é esquerda. Tudo que for B é direita. Então, tudo que tiver letrinha A é esquerda. Então, nesse caso, é uma curva à esquerda, ok? Então, tem a letra A é esquerda, tem a letra B, direita. Essa segunda questão aqui também tem placa. Só que ele não está perguntando o significado, ele quer saber a função. Qual que é a função das placas vermelhas? Bom, as placas vermelhas são placas de regulamentação. Elas servem para regulamentar o trânsito. Elas ditam ordem, regras, restrições, obrigações e proibições. Note, ele não quer o significado, ele quer a função. Então, seja o que for, o número romano 1 é uma placa vermelha. Já o 2 e o 3 são placas amarelas. Então, quer dizer o quê? Que elas são iguais. O significado, a função delas é a mesma, que é o quê? Advertir, ou seja, é a advertência. Então, notem que a número 1 é regulamentação, e essas duas que são iguais, elas têm que ter o significado igual, porque elas têm a mesma cor. Elas são o quê? Elas são amarelas. Então, elas têm que ter a mesma. Se elas têm a mesma cor, elas têm que ter o mesmo significado, ou seja, ter a mesma função, que é de advertir, ou seja, advertência. Todo condutor deve praticar a direção defensiva constantemente. Lembrando que direção defensiva é uma direção preventiva. São atos, são ações, são atitudes antes que algo aconteça. O motorista defensivo deve saber que condições adversas são. Nessa questão, ele está perguntando o significado do termo condições adversas. Dica, macete. A resposta sempre vai começar com os fatores ou combinação. Tá anotando as dicas? Tá anotando os macetes? Então, capricha na marcação aí. Condições adversas, os fatores ou combinações. Condições adversas, os fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Ah, professora, mas eu fiz um simulado e no meu simulado perguntou quais são. Pois bem, quais são é um pouquinho mais difícil, porque são 8 itens. Agora, imagine vocês cair na prova, quais são, e vocês terem que lembrar, terem que decorar que é luz, tempo, via, trânsito, veículo, motorista, passageiro e carga. Ufa! Ai, fiquei até sem fôlego. Por quê? Porque são muitos itens. Mas, se vocês lembrarem que são 8, vocês vão contar a alternativa que tem 8 itens e vão marcar porque vai ser a quantidade correta de condições adversas, que são 8. E se perguntar a definição do termo, os fatores ou combinação. Agora, condições adversas do motorista, condições adversas do condutor. Atenção! Condições adversas do condutor é tudo que ele sente, fisicamente ou emocionalmente. Por exemplo, ele pode estar alcoolizado, se sentindo alcoolizado, se sentindo com sono, sentindo problemas de audição, sentindo problemas na visão. Então, são sentimentos, podem ser físicos ou emocionais. Por exemplo, estou me sentindo cansado, estou me sentindo com fome, estou me sentindo triste, estou me sentindo alegre. São sentimentos. Sempre que falar em condição do motorista, sentimento. Olha a segunda aqui. Quem que sente sono? Motorista? Quem que sente fadiga? Ai, professora, eu não sei o que é fadiga. Fadiga, pessoal, é uma palavra chique para falar canseira. Quem que sente canseira? Quem que sente cansaço? O motorista. Quem que sente estresse? Também é o motorista. Então, notem que são sentimentos. O carro sente sono? Não.
Havia sentir sono? Não. O único que pode sentir, ter sentimentos é o motorista. Ele pode sentir sono, fadiga, estresse, pode ter problema na audição, na visão, pode estar alcoolizado, entre outros. Sempre que falar do motorista, são sentimentos. Um candidato, olhem bem, candidato à obtenção da CNH, durante o exame de direção veicular para a categoria B, comete uma falta grave com perda de 3 pontos. Nessas condições, ele será. Pessoal, se vocês tiverem curiosidade, vocês pegarem a apostila de vocês, lá no finalzinho, página 160, página 161, vocês terão as faltas que vocês poderão cometer no exame. Então, uma falta grave é 5 pontos, uma falta média é 2 pontos e uma falta leve é 1 ponto. E existem também as faltas eliminatórias, certo? Então, se ele cometeu uma falta grave, ele perdeu até 3 pontos, ele será aprovado. Por quê? Durante o exame de direção veicular, ele poderá perder até 3 pontos, ou seja, ele tem que alcançar os 70%. Não tem como a gente ser perfeito ao ponto de não errar. Então, ele pode errar sim, e ele poderá perder até 3 pontos. Mesmo perdendo 3 pontos, ele será aprovado desde que não cometa nenhuma falta de qualquer natureza. Se ele perder mais 1 ponto que seja, aí, infelizmente, ele vai ser reprovado. Mas, se ele perdeu apenas 3 pontos, ele com certeza será aprovado. A penalidade de advertência por escrito. O que é advertência por escrito? É uma cartinha, é um puxão de orelha, te contando que você cometeu uma infração. Ela poderá ser aplicada a critério da autoridade de trânsito em quais infrações? Leve ou média, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. O que é reincidente? É cometer mais de uma vez, ter 2 infrações leves ou 2 infrações médias. Aí, ele vai perder a regalia da advertência por escrito, ele vai receber a multa. Mas, se foi a primeira multa dele, leve ou média, nos últimos 12 meses, ele não vai receber a multa de 3 pontos ou a multa de 4 pontos, e nem os valores em reais. Ele vai receber uma cartinha, um puxão de orelha, contando que ele fez aquela infração, mas que ela vai ser convertida em advertência por escrito por ser leve ou média, claro, desde que ele não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Três motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses. Notem bem, agora nós estamos falando de infração. Aqui nós estávamos falando de faltas. Eu até tenho que fazer um vídeo explicando para vocês as faltas, que são aquelas que estão lá nas últimas páginas da apostila, e aqui são as infrações. Quais que são as gravidades das infrações? Gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. Essas aqui são as infrações. Então, nos últimos 12 meses, eles acumularam. Então, motorista 1, motorista 2 e motorista 3. A pergunta é: a suspensão do direito de dirigir vai ser para quem? Bom, vamos analisar. Motorista 1 tem 4 pontos relativos a uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20%. Quando nós falarmos de multa por velocidade, vão existir 3. Vai existir uma infração gravíssima, uma grave e uma média. Qual que vai ser a diferença de cada uma? A velocidade. Se ele estiver em mais de 20%, é uma infração média com 4 pontos. Se ele estiver entre 20 e 50, é uma infração grave com 5 pontos. Agora,
se ele for igual ao motorista 3, que tem uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%, além dele ter uma infração gravíssima com 7 pontos, ele terá o direito de dirigir suspenso, que é o que a pergunta está querendo saber. Quem que vai ser suspenso? A princípio, o motorista 2, porque ele está transitando a mais de 50% do limite estabelecido para a via, ok? O motorista 3, ele tem 18 pontos relativos a 2 infrações de natureza gravíssima e uma natureza média. Só que assim, para ele ser suspenso, como ele tem 2 infrações gravíssimas, ele teria que acumular 20. E ele tem apenas 18 e não 20. Se ele tivesse uma gravíssima só, ele poderia acumular até 30. E se ele não tivesse nenhuma gravíssima, 0 gravíssima, ele poderia acumular até 40. Mas como ele tem 2 gravíssimas, ele poderia acumular até 20. Com 20, aí ele seria suspenso. Só que ele está com 18, então ele não vai ser suspenso. O único que será suspenso é o motorista 2, por transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Quatro motoristas realizam manobras de ultrapassagens conforme indicado abaixo. Motorista 1, 2, 3 e 4. E agora, quem aqui está cometendo infração de trânsito? Vamos ver. Motorista 1, ele ultrapassou pela direita o veículo à sua frente, que se encontra em faixa apropriada, sinalizando que vai dobrar à esquerda. Opa, pera lá. Aqui tem uma exceção. Eu posso ultrapassar pela direita? Posso. Quando o veículo da minha frente estiver apropriadamente na faixa correta e sinalizando que ele vai entrar à esquerda, então eu posso passar pela direita. Então, esse aqui está correto. Motorista 2 ultrapassa pela contramão em ponte de rodovia de pista única. Pessoal, se fosse pista dupla, o que é pista dupla? Pista dupla é quando eu tenho 2 faixas ou mais no mesmo sentido. Pista única é quando eu tenho apenas uma faixa por sentido, uma está indo e uma está vindo. Neste caso, uma pista por sentido é uma infração, sim. Então, motorista 2, ele está cometendo infração. Motorista 3 nem se fala, né, pessoal? Ultrapassar pelo acostamento em pontes, túneis, viadutos, quando for pista única, em locais proibidos, entre outros, é uma infração gravíssima, com 7 pontos. Então, sim, motorista 2 e o 3 estão cometendo infração. E o motorista 4 ultrapassou na ponte de rodovia de pista dupla. Bom, se é pista dupla, não é infração. Então, temos infração no motorista 2 e no motorista 3. Mais um vídeo finalizado com sucesso. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Gratidão a todos pela companhia, gratidão também pelo carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui no canal. Desejo a vocês tudo em dobro, todo o carinho, todas as mensagens positivas que eu tenho recebido aqui. Quero deixar aqui também os meus parabéns a todos que estão sendo aprovados com o conteúdo aqui do canal. Lembrando que todo o conteúdo que vocês encontrarem aqui no canal, ele é válido para todo o território nacional, para todos os estados, para todas as cidades, independente se você está aqui no Paraná, se você está em Santa Catarina, se você está lá em Fortaleza, se você está em Manaus, se você está no Amapá, não importa. Qualquer estado, qualquer cidade que você esteja, o conteúdo desse canal aqui vai ser útil para você, uma vez que nós somos, todo o nosso trânsito é regido pelo CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, fica à vontade para estudar, para revisar, para comentar seu estado, sua cidade, para deixar as suas dúvidas aqui embaixo, que eu teria o maior prazer de responder a cada um de vocês. Gratidão pela vida de todos vocês, sucesso, bênçãos, muita proteção para vocês, para a família de vocês e até o nosso próximo vídeo.